Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre overriding ou sobrescrita de métodos no C Sharp. Vamos voltar para o nosso problema de exemplo lá do sistema bancário. A nossa cliente ela falou que toda vez que for efetuado o saque em uma poupança, deve ser descontado um valor fixo de 10 centavos. Então, como é que eu vou implementar isso lá na minha poupança? Tenho aqui a minha poupança, né? Tem herança que a gente aprendeu na aula passada, o construtor, vai ser um valor fixo. Então eu vou criar aqui um campo privado constante para ser esse valor fixo. Opa, double. Vou chamar ele de desconto saque e recebe 0,10, que é 10 centavos. Correto? Eu quero implementar dessa forma, eu acho que faz sentido. Então, o que é que vai mudar lá? Na hora do saque da poupança, vai ter que descontar esses 2 centavos. Eu tenho o saque aqui, o método sacar? Não. O método sacar está onde? Está em conta corrente. Se eu viesse aqui em conta corrente e modificasse o método sacar, o que é que aconteceria? Aconteceria que alteraria para a conta corrente e para a poupança, e também não é isso que eu quero. Eu não quero, conta corrente não tem esse desconto, eu só tenho esse desconto na poupança. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou redefinir o método. O que é redefinir? Eu tenho um método que eu herdei, ele herda, né? Como eu falei com vocês na aula de herança. A poupança, ela herda o método sacar, só que o método sacar não atende completamente ao que ela precisa, então ela vai redefinir. O que é redefinir? Ele vai redeclarar na classe derivada, no caso poupança, e reimplementar ele. Então, como é que é o método sacar? É um public bool sacar que recebe um double valor. Então, aqui eu vou implementar o sacar da classe poupança. Só que em C Sharp, para eu poder redefinir o método, eu tenho que fazer duas coisas. Eu vou na classe base, no caso aqui, conta corrente, e aqui eu vou declarar que esse método ele pode ser redefinido, ele pode ser sobrescrito. Como é que eu faço para dizer aqui? Tem algumas possibilidades, a possibilidade que a gente vai ver nessa aula, porque é com o conteúdo que a gente viu até agora, é declarar aqui como virtual. Quando eu coloco aqui virtual, a palavra-chave reservada virtual, eu estou dizendo, olha, o método sacar ele pode ser sobrescrito, redefinido em qualquer classe derivada. E na classe derivada, para eu dizer, olha, eu estou querendo redefinir o sacar, eu uso uma palavra-chave também aqui reservada, override. Agora eu estou dizendo, olha, esse método sacar aqui, ele sobrescreve esse método sacar aqui. Então, o da classe base ele tem que ser virtual, e o da classe derivada eu tenho que colocar o override para poder fazer a sobrescrita, a redefinição de forma correta. Existe uma outra possibilidade que é próxima à redefinição, que é o shadowing. Só que a gente é uma coisa um pouco mais avançada e a gente não vai ver aqui, porque não é exatamente redefinição, é algo parecido. Mas quem quiser pesquisar a respeito, então, no nosso caso aqui, para fazer a redefinição da forma correta, eu preciso fazer isso. E aqui, o que é que eu faço? Basta eu reimplementar da forma que eu quero. Eu poderia vir aqui e colocar if valor mais desconto saque é maior ou igual a saldo.
Se for maior, eu geraria eu não posso fazer o saque, né? Então eu vou retornar falso. Se não, quer dizer que eu tenho aqui o saldo é com S maiúsculo. Se não, eu vou fazer o saque, né? Então o que é o saque? É o saldo menos igual, só que aqui no caso é o valor mais o desconto, que é os 10 centavos. Ele vai sacar o valor que eu pedi para sacar mais o desconto e retornar verdadeiro, indicando que o meu saque foi feito com sucesso. Correto? Isso aqui resolve o meu problema. Então, se eu tiver numa poupança, se for um objeto poupança que estiver chamando sacar, ele vai chamar esse sacar aqui e não o sacar da classe mãe. Correto? Porque ele redefiniu. Mas, se eu quiser, eu posso até melhorar isso aqui, ó. Isso aqui está muito parecido com o que tem aqui, né? Se eu quiser, eu posso reaproveitar, e normalmente, quando puder, é bom reaproveitar a implementação que tem lá na classe base. Como é que eu faço para reaproveitar? Eu posso chamar dentro aqui do meu método, dentro de qualquer método da classe derivada, se eu escrever base, ponto, qualquer coisa, tá vendo aqui? Eu tenho acesso aos métodos e às propriedades que estão lá na classe base. Se eu quiser, eu posso chamar aqui o sacar, o método sacar da classe base, passando o valor mais o desconto. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai passar esse valor aqui já com o desconto e vai chamar essa implementação aqui que vai realizar o saque da mesma forma. Então, eu poderia fazer do jeito que estava antes ou fazer dessa forma aqui, chamando o sacar da classe base. E quando eu passo esses dois valores aqui juntos, somando um ao outro, nos fins das contas, vai ser o cálculo que eu queria de qualquer forma. Só que aqui, caso não dê, né, eu tenho que colocar, eu vou ter que colocar o operador ternário aqui, porque pode ser que retorne falso também, né? Então, return base.sacar, deu para sacar? Se sim, retorna true, se não, retorna false. Lembra da aula que a gente viu de operador ternário? Porque eu tenho, caso o valor mais o desconto seja maior do que eu tenho o meu saldo, é para ele retornar falso. Então, a forma correta de fazer aqui seria dessa forma. Então, vocês decidem. O que importa é você, dentro do método redefinido, você implementar aquilo que você precisa implementar. Nesse caso é que quando for sacar, tem que sacar o valor mais um desconto de 10 centavos. Então, nesse caso, nós temos redefinição. Resumindo, o que é redefinição? É você pegar um método herdado e refazer esse método e ele vai sobrescrever o método que foi herdado, porque você precisa de algo diferente, que seja feito algo diferente daquele método herdado. Vamos lá no nosso programa. Vou apagar o que tinha. Vou deixar esse cliente ali. Vamos começar, eu gosto de começar sempre do zero, né? Que é bom que a gente pratica. Então, vou criar um cliente, cliente C recebe new cliente. Cliente tem que ter um nome e obrigatoriamente um CPF e vou colocar qualquer coisa aqui. E vou criar uma poupança para a gente ver. Poupança, opa. Poupança P1 recebe new poupança. Poupança tem que passar
a agência, um número da conta e um cliente, no caso aqui o C. Aí o que é que a gente pode fazer aqui agora? Vou depositar um valor nessa poupança, R$ 100, e vou sacar. Vou sacar R$ 10. Então, se eu imprimir agora o saldo dessa poupança, tem que imprimir os R$ 100 menos 10, né? Menos os R$ 10 menos os 10 centavos. Então, vamos ver se está correto. Saldo poupança P1.saldo. Então, se eu imprimir aqui, vou rodar, vamos ver se vai ter, então, R$ 89,90 que deveria imprimir. R$ 89,90, correto. Só para vocês verem que não alterou o sacar aqui, ele está chamando a versão redefinida, que é da poupança. Se eu segurar o Ctrl e clicar, eu vou até para o método. E se eu tivesse aqui com uma conta corrente normal, conta corrente C1 recebe new conta corrente Luciano Souza. Opa, aqui é a agência, tá ficando louco. Vou colocar a mesma agência, o número da conta 1, 2, 3, número da conta 008. Vou usar o mesmo cliente que eu já tinha, que também vai ter uma conta corrente, esse cliente. Vou pegar essa conta corrente e depositar 100. E também vou pegar essa conta corrente e sacar R$ 10. Aí, se eu mandar imprimir o saldo da conta corrente, eu espero que seja 90, porque na conta corrente, o sacar, ele não tem o desconto. Então, ele vai chamar o sacar correto para a conta corrente. Aqui, quando eu chamei o sacar, ele chamou o sacar sobrescrito. Então, o saldo da conta 90, o saldo da poupança 89,90. Correto? Lembrando novamente, redefinição, sobrescrita ou overriding, que é o termo em inglês, é quando você pega um método herdado na classe derivada e você redefine ele, você faz ele novamente para atender alguma especificidade da classe derivada, porque o método da forma que ele veio herdado não atende ela. Para ser considerado redefinição, tem que estar escrito igualzinho. Sacar tem que ser um bool sacar recebendo um double. Igual aqui, bool sacar recebendo double. O tipo de retorno, os tipos dos parâmetros e o nome do método tem que ser da mesma forma, para poder um sobrescrever o outro. Se aqui tivesse outro nome, não seria redefinição, correto? Tem que ser a mesma definição, o mesmo retorno e o mesmo parâmetro. Então, quando é que a gente usa sobrescrita? Para fazer com que um método da classe derivada sobrescreva um método que foi herdado da classe base. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o virtual no método da classe base para poder permitir que ele faça a sobrescrita, e na classe derivada eu coloco no método override para poder indicar que ele está sobrescrevendo. O C# pede que a gente faça isso. Vamos praticar mais um exemplo de sobrescrita, que é aqui um exemplo de equipamento. Nós vamos fazer as classes de um sistema que controla equipamentos. Todo equipamento deve armazenar seu preço. Todo equipamento também deve ter um método para calcular o preço final.
Para calcular o preço final de um equipamento, deve ser informado um percentual de desconto que não está armazenado no equipamento. Então, vai vir de um parâmetro para o método. Quando o equipamento for importado, que é um tipo especial de equipamento, ele deve armazenar o imposto de importação. Então, vai estar armazenado no equipamento. Então, vai ser um campo. No cálculo do preço final do equipamento importado, além do percentual de desconto, deve ser acrescido o imposto de importação. E o percentual de desconto não incide sobre o imposto de importação. Então, aqui está o problema, eu vou resolver aqui para vocês verem esse problema. Então, eu vou aqui criar um novo projeto na minha solução aqui. Vou chamar esse projeto de controle equipamentos, é o nome que eu quero dar para o projeto. Então, dentro desse projeto, eu vou criar aqui agora a classe equipamento. O que é que a classe equipamento tem? Ela tem, é só ir lá, vamos dar uma olhada, todo equipamento deve ter o seu preço, ele deve armazenar o preço. Então, vamos voltar. Public. Eu vou criar uma propriedade aqui. Double preço. Correto? Vamos voltar lá. Para calcular o preço final de um equipamento, deve ser informado um percentual de desconto. Então, o preço do equipamento o preço final do equipamento basicamente vai ser o preço final menos o percentual de desconto. Então, vou fazer logo esse método aqui, public double, que eu quero que retorne o preço final. Public double calcular preço final. Como eu disse lá no problema, ele vai receber o percentual de desconto. Então, vai ser um parâmetro, double percentual desconto. Aí aqui basta calcular o preço final. O preço final é o preço do produto menos o percentual de desconto, que é o preço vezes o percentual. Então, aqui, se eu dei 10% de desconto, vai ser preço menos os 10%, que seria o preço final. Então, para equipamento, tá ok, já está feito. Aí ele fala também lá no problema que nós temos um equipamento importado. Então, vou adicionar uma nova classe, equipamento importado. É uma classe separada porque tem coisas específicas do equipamento importado que não tem no equipamento. O equipamento também tem preço. Então, eu já tenho um preço aqui na classe equipamento. O importado também teria o preço. Aí eu vou reparar aqui, aí eu vou olhar, tudo que tem em equipamento faz sentido eu ter em equipamento importado, que é o preço, ok, faz sentido, e é um método para calcular o preço final, também faz sentido. Só que a única coisa aqui é que esse cálculo aqui, ele não atende o equipamento importado, mas ele vai ter também um método para calcular o preço final. Então, tudo que está aqui faz sentido ter em equipamento importado. Então, eu vou fazer o quê? Herança. Pessoal, a dica para herança é essa. Olhar se tudo faz sentido. Se nem tudo fizer sentido, aí a gente pode fazer herança e reorganizar as minhas classes. E uma coisa muito importante quando você está trabalhando com herança é olhar se a classe derivada no mundo real ela é
um tipo especial da classe base. Então, eu posso considerar que equipamento importado é um tipo especial de equipamento? É. Então, toda vez que eu tenho essa ideia de tipo especial, eu posso fazer herança. Eu não faria herança, por exemplo, se eu tivesse no meu sistema um equipamento e um plano de saúde. Só porque equipamento e plano de saúde, os dois têm preço, eu não faria um herdar do outro só para herdar a propriedade e preço. Por quê? No mundo real, plano de saúde e equipamento, eles não têm nenhuma relação entre eles. Um não é um tipo especial do outro. Então, nesse caso, quando não é tipo especial, não fazemos herança, não, a gente deixa o preço em um e o preço no outro. Nesse caso, não é considerado duplicação de código, viu, pessoal? Eu não deixei isso tão claro na aula de herança, mas eu estou relembrando aqui com vocês, praticando nesse exemplo. Nesse caso aqui, equipamento importado, ele é um tipo especial de equipamento, então eu posso fazer herança e também tudo que tem na herança ele pode receber. Então, tá ok aqui. Agora, o equipamento importado, lá no problema, falava que ele armazenava nele um imposto de importação. Então, eu vou criar a propriedade double, que foi o imposto que foi pago de importação. Opa, imposto, importação. E agora ele tem que calcular o preço final dele, né? Porque se eu mandar, ele está herdando aqui o cálculo do preço final. Se eu mandasse, criasse um equipamento importado e mandasse calcular o preço final dele, ele ia estar errado, porque ele ia chamar o método herdado. E esse cálculo aqui não atende ao meu problema do preço importado. Então, o que é que eu faço nesses casos? Quando um método que vai ser herdado ele não atende, ele precisa ser redefinido, então eu vou sobrescrever. Para fazer isso, na classe base, que é equipamento, eu preciso colocar o virtual aqui. E na classe derivada, public override double calcular preço final. Ele colocou isso aqui, ó, pago, que eu não quero usar dessa forma. Que quando eu coloquei o override e continuei colocando o nome do método, o próprio VS Code ele já vem e coloca um código de base para a gente, mas eu não quero utilizar daquela forma. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o cálculo, que no final das contas seria isso aqui, ó, base ponto calcular preço final, passando o percentual de desconto. Depois que o percentual de desconto lá no problema fala que ele só incide sobre o preço, não incide sobre o imposto importado. Então, ele faz o desconto em cima do preço final, que ele chamando aqui o método do base, que é, ele vai chamar essa implementação aqui, o que, que ela faz? Ela pega o preço e aplica o percentual de desconto, mas ele tem ainda algo mais específico, que é somar o imposto de importação. Então, o cálculo do preço final do equipamento importado, ele usa o que está implementado já lá na classe base. Eu não sou obrigado, mas nesse caso faz sentido eu chamar o base aqui para poder fazer aquele cálculo, senão eu teria que repetir essa mesma linha aqui. Mas, depois que ele faz o cálculo, o desconto em cima do preço, ele vai e adiciona o imposto de importação e retorna esse valor. Então, o calcular preço final do equipamento importado é essa versão aqui que leva em consideração o imposto de importação. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu redefini, eu sobrescrevi o método que foi herdado. Então, é um outro exemplozinho mais simples. Vamos lá no nosso programa, no programa aqui do projeto do equipamento, de controle de equipamentos, e vamos testar isso aqui que a gente acabou de fazer para vocês verem que dá tudo certinho. Então, eu vou criar um equipamento, é um new
equipamento, eu não criei construtor aqui nesse exemplo, que a gente não é importante para esse exemplo criar construtor. Então, é um ponto preço 100. Então, o preço desse equipamento é 100. E se eu quiser aqui, eu posso imprimir o preço final. Posso vir aqui, um ponto, calcular preço final. Aí ele vai retornar, esse método aqui retorna um double. O que ele está acusando erro aqui? Ah, tá, que está faltando percentual de desconto. Nós vamos dar 15% de desconto, percentual de desconto. A esse método, faltou o operador de atribuição aqui. Esse método vai calcular o desconto, vai retornar o double e vai imprimir, né, no console. Aí eu poderia vir aqui também em equipamento importado para vocês verem a diferença. E2 recebe new equipamento importado. E2 ponto, o preço dele também vou colocar 100. Ele teve um imposto de importação de R$ 25. E na hora de cálculo, vou imprimir aqui também. Eu vou atribuir para uma variável só para vocês verem a diferença. Vou criar aqui var preço final importado recebe E2 ponto, calcular preço final. Vou passar o percentual de desconto de 15% também para vocês verem a diferença. E eu poderia vir aqui e imprimir preço final importado. Eu poderia chamar isso aqui dentro do WriteLine, igual eu fiz aqui, mas eu só estou mostrando para vocês que eu poderia primeiro atribuir para um variável e depois imprimir essa variável. Tanto faz. É a mesma coisa o resultado. É só para praticar outras formas de fazer. Então, se eu for aqui executar agora é o projeto de controle de equipamentos, vocês vão ver que o equipamento normal, ele era 100, teve 15% de desconto, então ficou 85. O equipamento importado, ele era 100, tinha 15% de desconto, que foi o 85, e somou 25 da importação, então 110. Então, fez tudo da forma que eu esperava que fizesse. Quando ele chamou aqui no equipamento importado o calcular preço final, ele chamou o método que estava sobrescrevendo. Correto? Então é isso. Sobrescrita, método herdado, o comportamento dele não atende o que a classe derivada precisa, então ela vai sobrescrever ele com o próprio comportamento para atender ela, mantendo o nome, né? A ideia aqui só faz sentido porque eu estou mantendo o mesmo método. Se eu criasse com outro nome, não era sobrescrita. Mas se eu criasse com outro nome, aí eu teria a versão herdada e a versão nova, que também não é correto fazer dessa forma, porque eu teria os dois métodos. Nesse caso, eu só quero um. O equipamento importado só pode ter uma forma de calcular o preço final, que é dessa forma. Então, teria que sobrescrever. Obrigado e até a próxima aula.